Excelsa Corte, cumprimento novamente Vossas Excelências e os presentes. O Ministério Público Eleitoral comparece a essa Corte reiterando a impugnação que fez ao pedido de candidatura e os pareceres que deu no processo. Nesta oportunidade, dividirei minha manifestação oral em 3 tópicos, procurando realçar alguns dos aspectos já trazidos aos autos. O primeiro tópico diz respeito aos limites da competência dessa Corte. O segundo, qual é a lei vigente e aplicável a este caso concreto. E no terceiro tópico, se foi observado o devido processo legal. A Justiça Eleitoral, esse é o primeiro tópico, enfeixa 3 funções simultâneas. Ela administra as eleições, julga as lides eleitorais e regulamenta as eleições. Enquanto administradora das eleições, é na Justiça Eleitoral que é feito o registro dos candidatos para as eleições. Quando nesse registro há uma lide eleitoral, a exemplo de uma ação de impugnação de registro de candidatura, é na Justiça Eleitoral que se solve esta lide. O candidato pode ou não ser registrado. Todavia, a diminuta e célere fase de registro de candidatura não reabre a revisão integral pela Justiça Eleitoral de decisões tomadas em outras instâncias do Poder Judiciário, causadoras, por exemplo, de inelegibilidade. A lide eleitoral de registro diz respeito a se estão ou não atendidas as condições de elegibilidade e ausentes causas de inelegibilidade. Nada mais. Essas condições e causas são, na sua maior parte, externas à Justiça Eleitoral. Assim, descabe à Justiça Eleitoral revê-las e rejulgá-las. A Justiça Eleitoral lida com as consequências da inelegibilidade, não controla os fatos que produziram a perda da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Como candidato inelegível, contesta as impugnações feitas. Qual o fundamento em que ele sustenta a sua elegibilidade? Há uma contestação bastante extensa, mas todo o conteúdo de defesa orbita ao redor da existência de um provimento a seu favor, oriundo do Comitê de Direitos Humanos, que no Sistema Internacional de Direitos Humanos zela pela observância do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o instituiu. E aqui o segundo tópico desta manifestação oral. Esta norma, este pacto, é aplicável por esta Corte? É lei vigente e, portanto, invocável para amparar o pedido de registro? E a resposta é também negativa, por 2 razões. Em primeiro lugar, em decorrência de vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui invoco por todas o precedente no agravo regimental em carta rogatória 8279, de 17 de junho de 1998, no qual havia um pedido da República da Argentina para fazer um exequatur, cumprir uma decisão no Brasil. O ministro Celso de Mello, relator deste pedido, sustentou que a decisão na qual ele se amparava era um tratado internacional que não havia sido internalizado como lei doméstica. E para que isso ocorresse, disse o ministro Celso de Mello, a recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos. Em primeiro lugar, deve haver a aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Em segundo lugar, esse ato deve ser ratificado pelo chefe de Estado,
mediante depósito do respectivo instrumento. Em terceiro lugar, deve haver a promulgação de tais acordos ou tratados pelo Presidente da República mediante decreto, em ordem de viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos essenciais à sua vigência doméstica. Primeiro, publicação oficial do texto do tratado. Segundo, executoriedade do ato de direito internacional público, que passa então, e somente então, diz o ministro Celso de Mello, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno, e cita precedentes anteriores a este julgamento. Invocou também o ministro Celso de Mello, nesse acórdão, doutrina do ilustre ministro Francisco Rezec, que naquela ocasião era o juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, e autor do Direito dos Tratados, no qual, em 1984, portanto, há bastante tempo, ressaltava a imprescindibilidade da promulgação e da publicação por ordem presidencial dos tratados celebrados pelo Brasil, sob pena de absoluta ineficácia jurídica desses atos internacionais no plano doméstico. Ocorre que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, invocado pela defesa, não foi promulgado no Brasil e, portanto, não é lei doméstica invocável numa Corte de Justiça. O Ministério Público, no entanto, poderia nem contestar esse argumento e bastaria para nós referirmos à seguinte circunstância. Foi justamente a defesa de direitos humanos que motivou a edição da Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64. Ficou ali estabelecido que são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena por crimes lá enumerados. Essa lei foi fruto de iniciativa popular, sendo resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proteção ao direito à boa governança foi já enfatizada no mesmo Conselho de Direitos Humanos e no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que apontaram, por exemplo, o vínculo entre corrupção e violações de direitos humanos. Em discurso de março de 2013, a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Navi Pillay, destacou que corrupção mata. No âmbito do Conselho de Direitos Humanos foram aprovadas as resoluções 68 e a resolução número 7 sobre o papel da boa governança na proteção e promoção de direitos humanos, bem como a resolução número 23 sobre o impacto negativo da corrupção no gozo dos direitos humanos. Também cabe mencionar a Carta Democrática Interamericana da Organização dos Estados Americanos, cujo artigo 4º lista a probidade, a responsabilidade na gestão pública, entre outros, como componentes fundamentais ao exercício da democracia. E nessa seara, a Lei da Ficha Limpa traz restrições ao direito a ser votado, que tem fundamentos associados à defesa de direitos humanos, tais como o direito à boa governança e o direito à democracia substancial. É por esta razão que a lei aplicável, neste caso, ao invés de violar direitos fundamentais, ela os protege. E, finalmente, no terceiro tópico, neste tempo que me resta, devo enfatizar a importância devo enfatizar que, neste caso concreto, o devido processo legal foi observado. O devido processo legal trata do tempo e do modo para a tomada de decisões judiciais aderentes à lei, com racionalidade, equilíbrio, contendo excessos, abusos, riscos de voluntarismo e precipitação de convicções subjetivas. A toda evidência, a exaltação feita pelo requerido quanto à excelência do comitê, a importância do direito internacional dos direitos humanos, a qualidade da decisão cautelar
adotada à força das relações internacionais sobre a ordem interna não se dirigem ao Tribunal Superior Eleitoral. Devem dirigir-se ao órgão judicial capaz de reverter a causa de inelegibilidade, que, segundo o artigo 26C, é, no caso concreto, o 3º grau de jurisdição. Encerrado o meu tempo, eu reitero, em nome do Ministério Público Eleitoral, a impugnação feita e as razões que fundamentaram os pareceres já exarados nos autos. Agradeço a Vossa Excelência.